Olá a todos e todas, eu sou Ósilo Teles e você está no Bruxaria Sem Dogmas. Para quem não me conhece, meu nome civil é Yuri Carpin, sou bruxo, mago, macumbeiro, trabalhando com trabalhos espirituais e consultas oraculares há 13 anos e dono do blog da Bruxaria Sem Dogmas que existe há 10 anos. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial para mim. A gente fala de alta magia, de anjos, de daimons, vários assuntos, magia do caos, a cabala, cabalá, né? Anjos, deuses e tudo mais. E eu nunca havia gravado um vídeo sobre o meu santo, o meu orixá, Obauaê Omolu. E hoje eu entrego para vocês essa videoaula sobre o orixá que rege a minha cabeça, o orixá de frente, o orixá que comanda a minha vida e devo tudo a ele. Vamos debruçar aqui sobre os mistérios de ser filho de Obalaê, ser filho de Omolu, ser filho de Chapanã, Sapatá, ser filho desse grande orixá. Vamos da apresentação? Pessoal, vamos falar aqui sobre o meu santo, meu orixá, meu inquice, Obalaê Omulu. A qualidade do meu inquice, né, da nação Angola, é chamada de cavungo. Eu vou tratar no termo orixá, que orixá é a coisa mais popularizada no Brasil. Todo mundo sabe mais ou menos o que é um orixá. Inquice, um voodoo, já tem mais dificuldade. Eu vou tratar aqui com vocês como orixá. A qualidade desse meu santo, ele se chama cavungo. E essa qualidade, orixá, antes de mais nada, o meu orixá, entre outras coisas, é o orixá da saúde e da doença. E essa característica do meu orixá, essa qualidade, existem diversas qualidades de diversos orixás. A qualidade que eu carrego é a fase infecciosa contagiosa de Obaloaê, e é chamado de cavungo, tá? Esse cavungo ele tem uma ligação muito forte com Exu, Exu Apomo, uma qualidade de Exu, tá? E essa qualidade dele é bem perigosa como contagiosa e infecciosa. A gente vai ver isso, das doenças contagiosas e infecciosas. No positivo, a gente pode pensar em infecciosa, contagiosa, de eu contagiar as pessoas com as minhas ideias, as minhas videoaulas, meus textos, teorias, rituais, práticas e teóricos, de eu espalhar o meu sacerdócio de bruxaria, né, que existe há 13 anos e 10 anos da bruxaria sem dogmas. Então, esse é um positivo do infeccioso, do contagioso. Antes de mais nada, eu vou falar sobre a minha formação. Eu sou formado em ciências biológicas, com ênfase em biotecnologia e saúde, pela Universidade Federal de Minas Gerais. E trabalhei nas minhas pesquisas com organismos causadores de doenças infecto-contagiosas. Então, primeiro, eu trabalhei com dois organismos. O primeiro que eu trabalhei, que eu vou mostrar e falar um pouco dele aqui para vocês, é um fungo bem desconhecido, uma doença bem desconhecida, tá? O fungo chama Paracoccidioides brasiliensis. Ele é um fungo que causa uma doença fúngica profunda, grave e que demanda longo tratamento e também causa terríveis ulcerações, feridas abertas, tanto na pele quanto na mucosa, nos lábios, perto dos olhos, nas regiões sexuais, em toda a mucosa que se externa para fora do corpo. E trabalhei também com dois agentes etiológicos, dois organismos causadores de leishmaniose visceral, que ao contrário da leishmaniose que forma uma ferida na pele, essa promove uma infecção profunda, causando infecção no fígado, baço e medula óssea. Aqui eu vou colocar para vocês saberem desse fungo, Paracoccidioides brasiliensis e a sua doença, a Paracoccidioide micose. À esquerda aqui, essa foto desse micro-organismo, é a forma dele como levedura. Ele forma essas bolinhas em volta de uma bola principal, que é o brotamento de novas leveduras, a reprodução desse fungo. E esse fungo é um fungo termodimórfico. Ele, na temperatura do corpo humano, 36, 37 graus, ele se apresenta como levedura, um fungo unicelular. Já na natureza, por volta de 25 graus, ele se apresenta na forma multicelular, como um fungo multicelular
formado por hifas. E a infecção ocorre principalmente pela sua versão multicelular no ambiente natural, no ambiente da natureza, né? Geralmente, essa doença é bem prevalente, é endêmica em plantações de café do interior de São Paulo. Esse fungo, na forma multicelular, ele libera os esporos como sua forma reprodutiva, e o trabalhador rural, ao estar ali trabalhando, ele inala esses esporos, o esporo cai dentro do pulmão do trabalhador, com a temperatura do corpo, ele se transforma em levedura e aí passa a infectar as pessoas, causando problemas pulmonares graves e feridas na pele e mucosa. Então, nessa imagem aqui desse paciente, todas as feridas que geram todo um transtorno pós-solução da doença, em que vão ficar cicatrizes bem feias na pessoa. E eu trabalhei com esse organismo, eu trabalhei só com organismos infecciosos na minha graduação de biologia. E eu trago essa característica do meu orixá. Então, o positivo, eu estou trabalhando na pesquisa para achar a cura desses problemas. É o positivo. Tudo tem o bom e o mal, o positivo e o negativo. Basta você trabalhar o que é positivo nas questões e não cair na negativação do seu santo, do seu orixá, do seu guia, do seu exu, tá? É... O Balaí, ele é filho da lama, que é Nanã. Nanã é terra e água, e ele é rejeitado por ela. Nanã, ao nascer o Balaê, Nanã tem com Oxalá. Oxalá era casado com Iemanjá. Oxalá se apaixona por Nanã e tem com ela o meu santo, o Balaê, tem Iroco, a árvore, o tempo, a grande, a primeira árvore do mundo, o fundamento, tem Euá, a deusa virgem da mata virgem, dos horizontes, tem Ossan, orixá das folhas e das ervas. Talvez eu esqueci algum, não me lembro agora que eu estou na dinâmica aqui do vídeo para vocês. E quando nasce o Balaê, ele nasce todo coberto de feridas e chagas. E Nanã o rejeita por isso. E ela, o que que ela faz? Ela o abandona na beira do mar. E lá na beira do mar, além das feridas que ele já tinha pela doença, pela varíola, um caranguejo gigante aparece e começa a picar a pele dele e fazer várias feridas. Daí, uma das quisilas, alguns alimentos proibidos para os seus filhos, é o caranguejo, por conta desse mito. Iemanjá, a deusa do oceano, a deusa do mar, observa aquela criança abandonada, toda feia, toda machucada, toda ferida, e acolhe essa criança e a cria. Então, Iemanjá, ela é a mãe adotiva do meu orixá, sendo que a mãe biológica é Nanã e Nanã o rejeita. Mais para frente nos mitos, ou Balaê, ou Omulu, ou Chapanã, ou Sapatá, ou Cavunga, a qualidade do meu orixá, ele se reconcilia com Nanã, mas bem para frente nos mitos, a, nos itãs, né, nos mitos, na mitologia. Então é acolhido pelo mar, por Iemanjá é criado por ela. O Balaê, ele é a terra e o fogo. Nanã é a terra e a água. O Balaê é a terra e o fogo. Obá significa rei senhor. Aiê significa terra, ou seja, o senhor da terra. Outra forma dele é Omulu. E Omulu significa filho do senhor. E algumas pessoas acham que o Molu é a forma velha do orixá e que o Balé é a forma jovem do deus, mas se equivocam. O Molu significa filho do Senhor. E que Senhor é esse? O Senhor da Terra, o Balaê. Ao meu ver, de outras pessoas, o Balaê é a forma velha do deus e o Molu é a forma jovem. Também é conhecido como Chapanã e Sapatá. O Baloé é a terra, mas também é o fogo, como eu havia dito para vocês. Ele é o sol do meio-dia no auge do verão. Ele é aquele calor que entorpece. Ele é o fogo da lava no interior da terra. Ele é quente, tão quente como a pior febre da a malária. Então, essa característica dele ser fogo e quente é o que diz quando a gente está doente, a gente tem febre. É essa relação que se faz. Ele é o Deus da cura e da doença. Dizem que ele é o orixá da varíola, mas não só da varíola. Ele é o deus da gripe suína, da hanseníase, da AIDS, do ebola. Nossa, que medo de me comunicar com esse deus. Não, ele representa a força da natureza. Os orixás, além de personas incorporadas e vivendo na Terra, eles também representam forças e energias da natureza.
Ele representa essa força da natureza de controle populacional a nível global, seja para os seres humanos, seja pelas plantas, seja pelos animais. Mas ele também é a cura e o melhor dos médicos. Por exemplo, ele possui a cura da AIDS em suas mãos e, no momento oportuno, ele inspirará nossos cientistas a descobri-la. Ele é um deus que ninguém gostaria de ver furioso. A pipoca, uma das suas oferendas, o acalma. Sua saudação a totô, né? Significa calma meu pai, não se zanga. Quando ele vem dançando na festa de candomblé, as pessoas atiram pipoca nele para acalmar esse fogo, essa raiva, essa ira dele, que pode se refletir em doenças para as pessoas. É julgada a pipoca para acalmá-lo e a sua saudação a totô significa calma meu pai, não se zangue. Mas filosoficamente, a sua melhor oferenda é o respeito. Ele só exige o nosso respeito. Ele tem o seu domínio, a sua área de atuação, e ele deseja ser respeitado por isso, pelas casas de candomblé e por todos os orixás. Se você o respeita, se você o reverencia, ele já fica satisfeito. E o que ele mais odeia é gente metida e arrogante. E são justamente enfermas, doentes, que essas pessoas se tornam mais humildes, né, gente? Mas a doença não tem só um lado ruim. Por exemplo, ela é o papo cordial e esperançoso entre duas amigas que aguardam no corredor do hospital para sua sessão de quimioterapia. Até então, elas eram desconhecidas uma da outra. Uma é rica e a outra é pobre, mas na doença são iguais. Uma quimioterapia aqui, ó, uma imagem. Ele é um reencontro de dois irmãos que não se falavam há 5 anos e se reencontram no velório da mãe, se abraçam e reconciliam. Ele é um almoço de família que não ocorria há 5 anos desde a morte da mãe desses irmãos. Os irmãos se alegram, seus filhos agora brincam juntos como primos que são. No final do almoço, houve-se aquela gargalhada gostosa entre os irmãos, lembrando de quando fugiram do vizinho, quando crianças, porque roubaram mangas do seu Genésio, o vizinho. O Malaiê, o Mulu, ele é o jaleco branco que o médico veste com orgulho, por ter conseguido se tornar o que ele sempre sonhou, ser médico. Ai, como foi difícil, ele lembra. Ele é a alegria do jovem e sua família ao descobrir que o Julinho passou em primeiro lugar no vestibular de medicina. Ele é aquele atestado médico que a Maria recebeu do médico autorizando ela a ter licença uma semana de seu emprego. Se não fosse essa doença, ela teria surtado, porque ela tinha vendido suas férias para ter mais dinheiro para o Natal em família. Ela não estava aguentando mais trabalhar. Aquelas férias fizeram falta. Ele é o Deus da morte. Ele recolhe as almas quando elas se desligam do corpo. Mas é ele que também permitiu ao espírito daquela mãe citada lá atrás, né, que eu falei com vocês, de estar presente naquele almoço de família com um sorriso no rosto. Ela se alegrou ao ver as suas joias mais preciosas, seus filhos, se falarem depois de 5 anos, tudo por causa de uma morte e de um velório. E Obaloaê permitiu que o espírito dessa mãe estivesse nessa reunião após 5 anos da família. E ela também riu muito, o espírito dessa mãe riu muito, lembrando daquele dia do roubo ao pé de manga do seu Genésio. Aqui o Balaê, o Mulu, na sua forma ligada ao cemitério, ligada à morte. O meu orixá, a minha qualidade, não está ligado às almas, à morte, mas está ligado às doenças, ao caráter infeccioso e contagioso, que, consequentemente, maltratado, mal administrado ou chegada a hora da pessoa, conduz à morte. Mas o primeiro movimento da qualidade do meu orixá é a própria doença infecciosa em si. Existem qualidades mais ligadas ao orixá recolhendo as almas dos mortos e encaminhando para seus devidos lugares nos planos espirituais, segundo o merecimento e evolução de cada espírito. Não há primavera sem inverno, não há vida sem morte e não há morte sem vida. O Balaê é isso, ele é velho, muito velho. Seu culto é anterior à idade dos metais. Quando a gente estuda na escola, a gente tem a idade da pedra polida e da pedra lascada. Só depois o homem consegue retirar da terra o minério e acunhar metais. O Balaê e seu culto é anterior à idade dos metais, né? Quando o homem aprende a retirar o minério da terra e com os metais como ferro, cobre, para fazer panelas, facas, espadas, pregos, utensílios, é algum chegando, algum meio, entre outros atributos, é o Deus que ensinou aos homens
a manipular os mistérios para o advento da Era dos Metais. Foi-se a idade da era polida, da pedra polida e lascada, mas o culto de Obalaê continuou e continua até hoje. Aqui um velho. Vamos falar um pouco de um mito aqui para vocês entenderem uma característica de Obaleia ser irritadiço, dele precisar da pipoca para o acalmá-lo, dele ser muito esquentado, ele é o fogo, ele é a lava, ele é o sol do meio-dia. E a gente vai ver essa característica dele ser irritadiço, e isso se reflete em seus filhos também. Aqui a gente vai falar do exílio de Chapanã, um dos seus nomes, tá, pessoal? O Balaão é o último deus que você gostaria de ver furioso, assim como seus filhos de santo. Nem o Balaê nem seus filhos toleram desrespeito e deboches. Vamos ao mito. Depois do mundo criado, os orixás foram morar nas áreas criadas por Oxalá, trabalhando juntos no campo e inspirando a humanidade a também viver em comunidade. Os orixás criaram o jogo Aió, ou Wazi, para se divertirem nas horas de folga. Trouxeram também ao mundo cerimônias que ocorriam no Orum, céu. Inventaram tambores e outros instrumentos musicais. Introduziram as danças e canções, e essa era a vida aqui na Terra. Aqui mostrando uma tribo africana em festa, né? Retratando esse como era o início da criação das tribos, dos povos. Na época da colheita do inhame, os orixás celebravam o festival A Colheita do Inhame. Todos presentes na praça principal da cidade jogavam um jogo onde eram utilizados arbustos apanhados da colheita. Note que é a festa do inhame. Por exemplo, no padê de Exu, o que que é usado? A mandioca. A gente usa mandioca no padê de Exu. Porém, a mandioca ela é brasileira, da América do Sul, e não existia mandioca na África antes da colonização, escravidão e invasão dos portugueses. Então, note a sacralidade do inhame para os povos originais africanos. Os orixás comiam e bebiam vinho de palma, que é o emu, dançando e cantando. Somente Chapanã, que tinha o segredo da varíola, não dançava. Chapanã tinha uma perna defeituosa e utilizava um cajado para dar, que é o opá. Adendo. Eu, como filho legítimo de Obalaê, era desde até a infância muito doente, quase morri 3 vezes, tive que tomar adrenalina no peito para voltar meu coração a bater, sofri de uma asma e bronquite severas, além disso vivia me ferindo, machucando, tendo várias cicatrizes. Depois dessa fase eu praticava skate, né, eu mandava manobra de skate, andava bem, bem legal. Andei por uns 20 anos até que eu me machuquei e ferrei meu joelho. Hoje eu tenho dois parafusos no joelho e essa característica de deficiência na perna de Obalaê, do orixá, eu também herdei, assim como todas as características do seu mito. O único mito que eu não herdei é o Obalaê foi abandonado pela mãe e criado por Iemanjá. Graças a Deus, a minha mãe biológica me criou e me cuidou muito bem, tá? Enquanto todos os orixás dançavam, Chapanã permanecia sentado, bebendo também o vinho de palma. À medida que a festa avançava, todos comendo e bebendo muito, os ânimos também foram aumentando e ficando cada vez mais agitados. Até que alguém reparou que Chapanã não dançava. Por que Chapanã está calado, não canta e não dança conosco? Todos começaram a incitar Chapanã a se divertirem como eles nas festas. Lembrando que Chapanã é esse orixá das palhas, da morte, da doença e da cura, conhecido como Obalaê ou Omulu. Diziam, vem e puxando o Obalaê, tentando levantá-lo. Chapanã, né, não se levantava com vergonha de sua perna defeituosa, e eu mencionei para vocês que eu também tenho problema nas pernas. Cada vez mais bêbados começaram a provocá-lo. Levante-se, você parece um antílope morto. Chapanana já não suportava mais as provocações, como seus filhos de santo não suportam provocações. Com seu cajado, levantou-se, ajeitou a roupa para cobrir a perna defeituosa e começou a dançar, mesmo inseguro porque tinha bebido muito. Todos os orixás, também muito bêbados, começaram a trombar uns nos outros até que Chapanã caiu no chão. E aí foi aquele estardalhaço. Quando Chapanã caiu, eles viram sua perna defeituosa que estava escondida pela roupa e começaram a rir e a gritar. Arô, arô, que significa coxo, perna com defeito. Todos o ridicularizavam cantando versos ofensivos a ele. Lembre-se,
Chapanã e seus filhos de santo não toleram provocações e deboches. Aqui uma imagem de um velho bruxo, feiticeiro. Chapanã, caído e irado, lutava para se levantar em meio à risada geral. Mesmo caído, alcançou seu cajado e começou a ferir com a ponta dele todos o que ridicularizavam, transmitindo-lhe o seu perigoso e mortal veneno. Os orixás dançando ainda não haviam percebido o que estava acontecendo. Somente quando sentiram a ponta do cajado de Chapanã lhes ferir, é que saíram todos da festa correndo. Só sobrou na festa Chapanã. Todos correram para suas casas apavorados e todos que foram tocados pelo cajado de Obalaê começaram a se sentir mal. Seus olhos ficaram vermelhos, nasceram feridas na pele e o corpo se transfigurou em inúmeras pústulas. A notícia do ocorrido dessa revolta de Obalaí, ele castigar com doença todos os orixás e homens que estavam na festa, chegou até o Oxalá. Oxalá, irritado, disse: os orixás que envergonharam Chapanã não deveriam ter feito isso, mas Chapanã também não deveria ter feito justiça com as próprias mãos, pois eu é que faço a justiça. Os que ridicularizaram estão sendo punidos pela varíola, e Chapanã também deve ser punido. Oxalá se vestiu com suas roupas brancas, na sua mão seu longo manto ornamentado com búzios, e foi para casa de Chapanã a fim de julgá-lo. Quando Chapanã o viu, correu para um bosque e se escondeu atrás de um arbusto. Oxalá determinou: Chapanã foi para o bosque, lá irá permanecer, longe de toda a comunidade. No assentamento de Candomblé, a casinha de Obalaê, Chapanã ou Muru, ela é separada do lado externo, separado dos assentamentos dos outros orixás. Assim como Exu também é cultuado do lado de fora. Daí sua ligação muito forte com Exu desse orixá. Desde então, Chapanã nunca mais viveu entre os orixás, assim, sozinho. Apesar disso, cresceu o respeito por ele e nunca mais foi ridicularizado. Lição para todos. Por esse motivo, o povo da região passou a denominá-lo de Leg Bonar. A terra está quente, numa alusão à febre causada pelas doenças. Meu conselho: nunca desrespeite Chapanã aos seus filhos, mesmo se formos punidos, iremos até as últimas consequências para nos vingar. E o soco de Obalaê, quando Ogum tem a espada, Xangô tem o machado, tem a força, Exu tem o tridente, o soco de Obalaê não é a força dos músculos, são as doenças e as pestes. Chapanã é o nome principal, primordial da divindade, sendo conhecida por Omalu ou Obalaê, nomes mais usuais no Brasil. Obalaê, repetindo, significa Rei Senhor, Raie Terra, o Rei Senhor da Terra, identificado com as doenças. Já o nome Chapanã, Chan, untar, sujar com doenças. Pá, matar, afligir, e Eneia, qualquer pessoa, ou seja, sujar com doenças, matar e afligir qualquer pessoa, é o que significa o nome Chapanã. Chapanã é originário da cidade de Tapá, e na cidade de Itapá nasce também Xangô. Ó, eu falei, com Onanã, Oxalá teve Obalaê, Ossan, Euá, Iroco, né? Oxumaré. Porém, Chapanã, quando vai se estudar, ele nasce na cidade de Itapá, que é a mesma cidade de Xangô. Xangô é um orixá que nasce humano, ele não vem de um orixá divinizado da criação, e ele se torna orixá diante dos seus feitos em vida, tá? Mas como ele vem da mesma região de Itapá, ele é considerado irmão de Xangô, conhecedor da cura e adoece. Seu principal flagelo é a varíola, pois representa marcar as pessoas sem o uso da faca. A pipoca é sua principal oferenda. Entre o grupo G de Marie é denominado sapatais divindades correlacionadas, da Zoji, da desinteria dos vômitos, Arrosu Gawar, da inchação, Adantagini, da lepra, Aglussunto, das chagas, e o milho representa a erisipela, a maçã, o escorbuto, e o feijão, a varíola, todas as doenças relacionadas ao meu orixá. Aqui tem uma imagem no post que eu coloquei. A fé pela qual me ajoelho é a mesma que me coloca de pé. E eu coloquei aqui para vocês um trecho em português do Xirê do Olubagé. A gente vai ver o que é o Olubagé, tá? Da festa de Obalaê que ocorre anualmente nas casas de Candomblé.
E um trecho do que é cantado em Iorubá está traduzido aqui em português e eu vou falar para vocês. Você pode secar a cabeça do homem, levá-lo embora e esculpir a cabeça do homem. Você pode fazer definhar, matar a cabeça do homem. És o executor que decapita, que pode nos castigar, o guerreiro que pode castigar, o Senhor da terra, o guerreiro que pode nos punir. Você é importante e necessário para nós da terra. Dá proteção à nossa casa. Não permita que nossas cabeças tomem pelas mãos do inimigo. O Mulu é aquele que pode esculpir na carne das pessoas. O que é esculpir? Essas doenças que causam feridas na pele. Você esculpe. Senhor da terra está entre nós que cultuamos Orixá. Agradecemos felizes pelo Senhor da terra. Está entre nós que cultuamos Orixá. Agradecemos felizes em sua pequena cabaça traz remédios para livrar-nos das doenças. Chapanã é descrito armado com um coldre de flechas envenenadas e várias pequenas cabaças como recipiente tanto para remédios, doenças e venenos. Olubaye Agaji Ogum, aquele que tem medicamentos poderosos. Oni-oo Ador, em pequenas e diversas cabaças. Há uma maneira especial de dizer quando uma pessoa está doente. Legui Bonan, Nimbá, já, a terra quente o está afligindo. Eu falei que era a terra, e ele é o fogo. Quando a pessoa morre, diz: Obá, Gibê e Io. O rei o levou embora, né? O rei da terra, o Balaê. Em algumas regiões da África, seu culto sofreu restrições, foi até proibido. Tais regiões sofreram de várias epidemias e seu culto foi retomado como forma de apaziguá-lo. Tanto o Mu e o Valaê são a mesma divindade com denominações diferentes, qualidades, que representam títulos de exaltação aos seus atributos. São posicionados nas casas de candomblé do lado de fora da parte principal da casa. Tudo para essa divindade é feito no templo, no ar livre. O Bagé é seu principal ritual. Não admite o uso de faca, ele é anterior à idade dos metais no sacrifício animal. Em solo africano, uma folha de devezeira é enrolada no pescoço do animal e abatido mediante uma única pancada. Essa parte de não usar a faca ferra por conta da mãe biológica do Balaí, Nanã e sua rixa com algum orixá do ferro. Porém, o Balaí também é anterior à idade dos metais, como eu havia dito para vocês. Nunca provoque deboche ou ridicularize um filho de Obalaê. Um assentamento, umas oferendas feitas na frente no assentamento. Vamos falar agora de um tema, né, que aqui no Brasil se fala de que tem rixa entre Xangô e Obalaê. A gente vai ver se existe essa rixa, e o porquê, né, o que que acontece nesse tema tão polêmico de Xangô e Obalaê. Então vamos entender por que que os filhos de Obalaê são rabugentos e rancorosos, entre outras coisas que nós falamos, vamos falar mais coisas. A rixa entre Xangô e Obalaê, vamos ver. O Lubagé é um ritual anual para o Balaê e só é feito em casas de candomblé, sendo obrigatório em casas onde haja feito um iaô, um iniciado no candomblé de Obalaê há menos de 7 anos, ou o próprio zelador ou zelador, o pai ou a mãe de santo, seja desse orixá. O que significa Olubagé? Olubagé significa Olu, aquele que Ba aceita, Jé, comer, aquele que aceita comer. Aqui uma foto do Olubagé servindo as comidas com uma colher de pau, com a vasilha de barro e numa folha de mamona. Olubagé, diz uma lenda que Xangô, um rei muito vaidoso, deu uma grande festa em seu palácio e convidou todos os orixás, menos Obalaê, pois suas características de pobre e de doente assustavam o rei do trovão. O Xangô não gosta da aparência rasgada, de doente, de morte, nada que esteja em deterioração o Xangô gosta. No meio da grande cerimônia, todos os outros orixás começaram a notar a falta do orixá rei da terra, o Balaê, e começaram a indagar o porquê de sua ausência, até que um deles descobriu de que ele não havia sido convidado. Todos se revoltaram e abandonaram a festa, indo à casa de Obalaê pedir desculpa. Obalaê recusa-se a perdoar aquela ofensa até que chegou a um acordo. Daria uma vez por ano uma festa em que todos os orixás seriam reverenciados e esse ofereceria comida a todos, desde que Xangô comesse aos seus pés e ele aos pés de Xangô. Nascia-se a cerimônia do Olubagé.
Porém, existem diversas outras lendas que narram outros motivos sobre o porquê de Xangô e Ogum se manifestarem no Olubagé. Aqui vou contar para vocês, resumidamente, o que acontece nesse Olubagé, nas casas de Candomblé. Nesse dia, todo o terreiro se encontra ornamentado na cor desse orixá, o Balaê. Devo ressaltar que essa é a única cerimônia dentro do candomblé que dispensa o Ipadê de Exu. Toda cerimônia de candomblé se oferenda primeiro a Exu, que é aquele que come primeiro. E essa é a única cerimônia onde pode ser, não precisa se observar isso. Chega a hora e o Babalorixá, o pai de santo, ou Orixá, a mãe de santo, faz soar o adijá, aquele sininho, forma-se uma fila indiana trazendo panelas de barro ornamentadas com faixas, todas elas contendo as comidas de todos os orixás, com exceção da comida do orixá Xangô, que a gente viu da rixa, que ele não convidou Xangô o Balaê para a festa de Xangô. À frente estará a Orixá, ou Babalorixá, seguido por uma filha de Ançã, carregando uma esteira, a outra com um pote na cabeça contendo a bebida sagrada da cerimônia chamada Aluá, mais uma com uma vasilhame de barro cheia de euelara, folha de mamona, a qual servirá de prato para as comidas. Logo em seguida, mais 21 pessoas, ou 7, esses são os números das comidas oferecidas, transportarão as vasilhas de barro à cabeça, trazendo para o centro da sala, onde serão colocados sob esteira, formando assim a mesa do banquete. O Orubagé, aquele que aceita comer. Aqui as filhas de santo carregando as comidas do Orubagé. É importante ressaltar que todos, como uma cerimônia de Bori, né, a primeira iniciação do candomblé, inclusive os assistentes, deverão estar descalços. Em seguida, três dos iniciados mais antigos servem as comidas, colocando um pouco de cada uma das comidas existentes no banquete sobre uma folha de mamona que serve de prato. Todos os presentes na cerimônia devem comer um pouco de cada uma das comidas, utilizando apenas as mãos para comer. É também obrigatório que todos dancem ao som das músicas e cantigas que vão sendo entoadas em louvor ao orixá. Todos batem palmas pausadamente, o paô, saudando ao Balaê com voz forte e cheia de entusiasmo, enquanto essa frase melodiosa ecoa, que as comidas sendo servidas na esteira, colocando tudo de barro, não pode ter metal, colocando na folha de mamona como um prato. Eu não vou ler a cantiga, vou ler ela em português. O Mulu não tem medo de guerras, na pequena cabaça traz a comida do ebó. Assim como o baleia exige respeito e pune os insolentes, assim também comporta seus filhos. Tenho muito orgulho de ser filho desse santo, orixá o baleia, Totô meu pai. Vamos ver mais uma questão sobre Xangô e Obalaê. Dizem que Xangô não gosta das coisas de Obalaê, porque Xangô não tolera nada morto, não tolera mortos, eguns, cemitérios. Porém, isso só é observado no Brasil, na África, em especial na Nigéria. Não existe culto de Egungun, culto aos mortos, sem Xangô. É essencial a presença de Xangô ou a festa de Egungun. A festa dos mortos não ocorre. Um outro mito também diz que certa vez Obalaê caminhava nos territórios de Xangô e foi aprisionado pelos guardas devido ao preconceito por sua aparência, vestido de palha, com feridas. Preso e esquecido nas masmorras do reino de Xangô, traz maldição ao seu reino. Fome, seca, animais e mulheres inférteis, até que Xangô procura um sacerdote de Ifá para saber o porquê de tamanha desgraça. Até que o sacerdote revela que é devido ao Balaê estar preso injustamente há 7 anos nas cadeias de Xangô. Chegou se desespera, faz um ebó, uma oferenda para o Balaê, e o liberta da prisão e promete que por 7 anos carregará o Balaê nas costas para onde caminhar como penitência por sua injustiça. Logo Xangô, sendo orixá da justiça, cometeu uma injustiça. Nasceu assim a tradição dos candomblés brasileiros que o iniciado como filho de Xangô deverá vestir somente e somente branco por 7 anos como lembrança do ocorrido. Diz também que o Obaleia sentiu muito pela perda de sua esposa Oiá Yansan, que se retirou para casar com Xangô, outro motivo para a discórdia. Mas não podemos pensar que é uma rixa ou quizira entre Xangô e Obaleia como observado abaixo, ou Ufiran.
era o nome pelo qual Xangô era conhecido. Fian, aquele que provoca disputas ou provocador. Xangô era conhecido por provocar brigas e disputas, a ponto de Chapanã, também conhecido como Molu Balaê, sempre interceder por ele. Ambos são originados de Tapá, a mesma cidade, na África, e se dizem irmãos a ponto de os devotos de Xangô se considerarem imunes às doenças infligidas por Chapanã, conforme dito. Não há mal que o irmão mais velho possa fazer ao irmão mais novo. Não há mal, doença que o Obalaê possa fazer aos filhos de Xangô. Tanto Omu e Obalaê são uma mesma divindade, com denominações diferentes, que representam títulos de exaltação aos seus atributos. Já falei que são posicionados do lado de fora das casas de candomblé, que é servido tudo no templo, no ar livre, e que o Olubagé é seu ritual principal, a festa de Olubagé, em agosto. Ele não admite faca no sacrifício animal, faca de metal. Daí é usado em solo africano uma folha de dendezeira em que forca o animal e é feito um golpe na cabeça sem usar metal. E uma questão também é que a mãe biológica de Obalei Nanã, em um dos seus mitos, tem uma rixa com o Orixá do Ferro. Pequena adendo, os egunguns, os mortos, as peças que eu falei que tem que ter Xangô na África, estão ligados a determinados orixás. Tem o egungun de cada orixá. E quando se apresentam os símbolos e cores que os identificam nas suas vestes e nos seus instrumentos. O egungun de Xangô é chamado de Agobulá, Agobulã. O egungun de Obalaê, Abalojô, Abalojó. Para finalizar, o último mito, a última mitologia, o último Itã, eu vou falar sobre a relação de Obalaê com Yansan Oiá, né, gente? E eu trato aqui com vocês da dança de Yansan com Obalaê. Primeiro a gente vai ver um pouco sobre Yansan Oiá, ela é a dona dos ventos. E dizem que quando o Orum distribuiu talentos, virtudes, né, o deus principal, e poderes a todos os orixás, todo mundo correu para pegar o melhor de cada talento. Eu não me lembro por quê, mas o Balaê talvez chegou atrasado por ser muito velho, com seu andar lento, como todo velho muito velho. Chegando lá, todos os orixás tinham pegado as melhores virtudes, e só sobrou um desses poderes que todos rejeitaram. Nenhum orixá quis para si. Era o mistério das doenças, pestes e a cura das mesmas. O Balaê pegou o presente rejeitado por todos e fez com que, de posse desse poder, ele fosse respeitado e temido por todos, homens e orixás. Mais um mito aqui: Ossan, deus das folhas, ervas e plantas, havia pegado para si a posse de cada folha e erva que existe, ou seja, todo o axé verde. Os orixás se zangaram e Yansan por resolver. Yansan, deusa dos ventos, soprou tão forte seu vento nas propriedades de Ossan que inúmeras folhas voaram. Cada orixá pegou para si algumas ervas. Ossan continuou sendo o dono das folhas, mas cada orixá também passou a possuir as suas próprias folhas. Dentre as folhas e ervas de Obalaê que ele pegou, está a panaceia. Pessoal, abaixo está meu contato para consultas oraculares e trabalhos espirituais. Se você quer uma melhora na sua vida, seja no amor, no financeiro, na saúde e espiritual, me procure, abaixo está meu WhatsApp. A panaceia, né, essa folha de Obalaê que ele pegou, é um substantivo feminino que significa um remédio ao qual é atribuída a capacidade de curar qualquer tipo de doença. Panaceia é uma palavra de origem grego, panakeia, sendo que pan significa todo, apo significa remédio. Dessa forma, a palavra indica uma substância que cura todas as doenças. Na mitologia grega, Panaceia era a deusa da cura, irmã de Ígida, deusa da saúde e higiene. A expressão panaceia universal remete para um remédio muito procurado pelos alquimistas por ser capaz de curar todas as enfermidades. Em algumas situações, a palavra panaceia é usada para designar uma solução farmacêutica com características gerais. Alguns cortisoides sintéticos são considerados muito eficazes no tratamento de várias doenças. Apesar disso, sua utilização prolongada tem várias consequências negativas para o corpo humano. Em um sentido figurado, por vezes a palavra panaceia é usada para descrever alguma coisa que é capaz de resolver qualquer problema, como uma crise política ou financeira. E, para finalizar, o Baloê certa vez entrou pela porta dos fundos, onde teriam a festa dos orixás. Todos os orixás dançando e o Baloê no canto do cômodo.
Ninguém queria se aproximar daquele ser vestido de palhas e temiam adoecer em sua presença. Até que Inhansã, Oiá, o puxou para dançar, e ela, como é a dona dos ventos, soprou pro alto toda a sua roupa de palha. Imediatamente todas as suas feridas e cicatrizes se transformaram em pipocas. Uma luz extremamente forte varreu o salão das festas vindas de Obalaê. Ele brilhava muito, muito e cada vez mais, até que todos os orixás se deram conta de que eles estavam na presença do próprio Sol. E Obalaê se cura da doença, das feridas, das cicatrizes, abaixo das peles brilha, das palhas brilha o Sol, brilha a luz, e esse é o mito em que Obalaê se cura de todo esse seu karma com doenças. Assim como seus filhos, assim como eu, tive todo um problema com doença, e hoje estou curado graças ao Obaloaê, graças aos orixás, aos deuses e ao mistério dos orixás, dos deuses, das entidades e dos guias. Aqui, a pipoca saindo das feridas e brilhando o sol para ilustrar para vocês. Então, pessoal, muito obrigado a todos e todas. Abaixo está minha consulta para consultas oraculares e trabalhos espirituais diversos. Eu realizo trabalhos espirituais de forma pública há 13 anos. Coloco meu nome, Yuri Castro, para todo mundo saber. Dono do blog da Bruxaria Sem Dogmas, que existe há 10 anos. Se você tem algum problema, deseja uma solução, uma melhora na sua vida, me procure. Abaixo está meu WhatsApp para consultas oraculares e trabalhos espirituais. Muito obrigado pela atenção de todos e todas. Fico feliz em finalmente fazer essa homenagem ao Orixá, que eu não tinha feito aqui no canal do YouTube. Comente, dê like, se inscreva. Vamos chegar aos 10 mil inscritos logo. Estamos quase lá, pessoal. E você que viu até agora, que viu até o final, escreva embaixo nos comentários. A Umbanda cura. Se você viu até o final, tá bom? Muito obrigado a todos e todas. Ave Diana, Ave Lúcifer, Satanás é amor. Tchau, pessoal!